Eu fui abandonada no pior momento da minha vida, com uma mãe doente, uma mala velha e uma propriedade a cair aos pedaços no meio do nada. Só restou um milharal seco e o silêncio, mas foi ali, onde tudo parecia morto, que descobri que ainda havia algo vivo, e isso mudou tudo. Se gosta destas histórias reais e emocionantes, inscreva-se no canal para me dar uma força e comente de que cidade está a assistir a esta história. Há uma coisa que ninguém avisa sobre o luto. Toda a gente fala da dor, da saudade, do buraco que fica no peito quando a pessoa parte. Mas ninguém avisa sobre o silêncio que vem depois. Não o silêncio da casa sem a voz dele. Não o silêncio da cama vazia. Não. O silêncio do prato que deixamos de pôr na mesa. Esse silêncio todos conhecem, todos esperam. O que ninguém avisa é sobre o silêncio das pessoas, o silêncio dos parentes, o silêncio dos amigos, o silêncio que vai chegando devagar, como uma maré, até que percebemos que estamos completamente cercadas por ele e já não sabemos ao certo quando tudo se esvaziou assim. O meu marido, Rui, morreu num dia de julho, derrame, foi dormir e não acordou. Isso, eu sei, parece uma morte tranquila para quem está de fora, mas para quem fica é uma das piores, porque não há despedida, não há última palavra, não há a mão que seguramos enquanto ele parte. Ele simplesmente saiu sem avisar. Eu fiquei com a cama ainda quente do lado dele e sem entender direito o que tinha acontecido até a minha vizinha, Dona Clara, bater a porta a dizer que era para eu chamar alguém porque o Rui estava rijo. O Rui foi o segundo. Não sei se isto precisa ser dito logo assim, tão no início, mas precisa porque explica muito do que veio depois. Explica a forma como algumas pessoas me olhavam no velório, o comentário que a sobrinha dele fez baixinho perto do caixão, achando que eu não ia ouvir. Olha que azar, hein? 2 maridos. Como se a viuvez fosse uma doença que eu carregava e transmitia, como se os homens à minha volta fossem morrer por contágio. O primeiro foi Vasco, há muitos anos, acidente de moto na estrada. E antes do Vasco, ainda perdi um filho de poucos meses de barriga e ele não quis ficar. Nunca soube ao certo por quê. O médico falou em complicação, em algo que não se formou bem. Mas essas palavras não cabem na dor de sair do hospital sem aquilo com que entramos carregando dentro do nosso próprio corpo. 3 perdas, 3 buracos. E a cada uma delas, uma camada de gente foi sumindo da minha vida como água, saindo por vala. Depois do enterro do Rui, a nossa casa, que era alugada, começou a tornar-se um problema. O senhorio, que era primo afastado do próprio Rui, apareceu dias depois com um papel na mão e a voz escorregadia de quem se preparou bem para o que ia dizer. Precisava do imóvel, a família a crescer, lamentava muito, dava um mês. Assinou embaixo com a caneta que ele próprio trouxe, como se eu pudesse esquecer que aquilo era um despejo disfarçado de condolências. A minha cunhada, que na altura do velório tinha prometido de boca cheia que eu podia contar com ela, deixou de atender o meu telefone dias depois. Não ficou zangada, não brigou comigo, simplesmente foi desaparecendo, uma chamada não atendida de cada vez, até que o silêncio dela se tornou parede. Já conheço esse tipo de parede, já aprendi que não adianta bater. O que restou foi a minha mãe, Natália, de idade avançada, pressão alta, uma perna que doía com a mudança do tempo e uma teimosia que nunca soube ao certo se me salvo ou me custou caro. Ela morava num quartinho nos fundos, na casa de uma comadre em Imperatriz. E quando eu fui buscá-la porque não tinha para onde ir e não iria deixar a minha mãe para trás em circunstância alguma, ela já estava com a trouxa, feita como se soubesse, como se estivesse à espera. Demoraste, disse quando abriu o portão. Não disse mais nada. Entrou no carro que tinha pedido emprestado e ficou a olhar pela janela com aquela expressão dela de quem está a fazer uma conta que o mundo ainda não. Sabe, a minha mãe sempre foi assim, calada diante do problema, tagarela depois de ele passar. Ao longo da vida, aprendi a confiar no silêncio dela. Quando ela não fala, é porque está a guardar forças. A propriedade era a herança de um tio-avô que ninguém visitava há anos. Não era exatamente minha, era da família, daquela categoria vaga de propriedade que não pertence a ninguém de forma clara, porque ninguém quis cuidar e ninguém teve coragem de vender. Tinha documento, isso eu sabia,
porque a minha mãe guardara uma cópia num envelope amarelado dentro da sua Bíblia. Quando o Rui morreu e o mundo foi virando as costas, foi a minha mãe que pusou aquele envelope da Bíblia e o pôs na mesa da cozinha sem dizer palavra. Apenas o pôs. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e foi assim que a decisão foi tomada, sem uma única palavra. A propriedade ficava no interior, a uma distância considerável de Imperatriz, numa estrada de terra que afunilava tanto perto do fim que o carro arranhava dos dois lados do mato. Quando chegamos, estava quase no fim da tarde, aquela luz cor de ferrugem que o cerrado tem antes de escurecer de vez. E o que lhe foi isto? Uma casa que parecia ter cansado de estar de pé. O telhado tinha cedido num canto, deixando a viga exposta e torta como um osso partido. As paredes, que talvez um dia tivessem sido brancas, estavam manchadas de preto e de verde, a umidade a trabalhar por dentro ao longo dos anos. As janelas não tinham vidro, tinham apenas o vão, e o vento passava por dentro da casa, como se ela não existisse. Como se o vento não precisasse de permissão para entrar. O terreiro estava tomado por capinavilha e jurubeba, e no alpendre havia uma cadeira velha tombada, que ninguém se dera ao trabalho de levantar. A minha mãe ficou parada na beira do carro por um momento. Eu também fiquei. Ficamos assim, as duas, a olhar para aquilo tudo sem falar. E senti um aperto no peito tão forte que tive de respirar fundo uma vez, duas vezes, antes de conseguir engolir o que subia na garganta. Não era choro, era algo mais antigo que o choro. Era o reconhecimento de que a vida me tinha trazido até ali, até aquele lugar esquecido, e de que não havia outra porta. A minha mãe foi a primeira a mover-se. Pegou na trouxa dela do banco de trás, lançou ao ombro e foi andando em direção à casa, com o passo firme de quem finge que não dói. Na entrada, parou, passou a mão na parede manchada, como quem apalpa um animal antes de decidir se confia nele, e então entrou. Eu peguei na minha mala e fui atrás. Por dentro, a casa cheirava a terra molhada e a madeira velha. O chão era de cimento batido, frio debaixo dos pés, e em alguns cantos havia pedaços que tinham estourado, deixando a terra nua aparecer por baixo. Na cozinha, o fogão a lenha ainda estava de pé, coberto de fuligem. No quarto dos fundos havia um catre com uma palha velha e a mola arrebentada. "Dorme aqui", disse eu para minha mãe, apontando o quarto. "E tu?" "Eu fico na sala. Tem chão. O chão não me assusta." Ela foi sentar-se no catre com cuidado, testando o peso. E quando a estrutura gemeu, mas não cedeu, deixou escapar um ruído que podia ser satisfação ou resignação. Com ela, era difícil separar. Voltei para fora porque precisava de um instante que não coubesse dentro de paredes. Foi então que vi o milharal. Ficava nos fundos, além de um arame caído que servia de cerca, e no escuro dourado do fim do dia, ele aparecia como uma coisa fora de lugar. Espigas tortas, folhas secas nas pontas, caules finos demais para a quantidade de vento que havia ali. Não era o milharal bonito das grandes fazendas, não era a lavoura organizada em fileiras simétricas que vemos nas fotografias dos almanaques. Era o que tinha sobrado, depois de anos de abandono, depois de uma terra que ninguém cuidara. Depois de chuvas que vieram quando não deviam e de secas que duraram mais do que deviam. Mas estava de pé. Fui até a cerca devagar, sem saber ao certo por que estava a ir. E fiquei parado a olhar para aquelas espigas tortas que insistiam em existir no meio de uma terra que tinha desistido delas há muito tempo. O vento passou entre as folhas e fez aquele barulho seco que o milho faz, aquele sussurro áspero que mais parece reclamação do que canção. E por algum motivo que não sei explicar direito, algo dentro de mim afrouxou. Não foi alegria. Não foi aquele alívio limpo que descrevemos quando contamos a história depois. Quando já passou tudo e podemos escolher as palavras certas, foi uma coisa menor e mais honesta do que isso. Foi apenas perceber que aquele milho estava ali a resistir, sem que ninguém lhe tivesse pedido para resistir, sem que alguém estivesse a olhar, sem que houvesse recompensa nenhuma em continuar de pé, e se aquilo estava de pé, talvez eu também pudesse ficar. Voltei para dentro quando o escuro fechou de vez. A minha mãe tinha se deitado sem tirar o vestido e estava de olhos abertos a olhar para o teto com aquela expressão de quem ainda está a fazer contas. Eu estendi-me com um cobertor fino, ouvi o vento nas frondes. Ouvi a tosse dela de madrugada,
leve como folha seca, e sente o medo pousar em cima de mim com todo o peso que ele tinha, medo de não dar conta. Medo de a perder também naquela casa sem médico perto, naquela estrada de terra onde o carro arranhava dos dois lados. Medo de que aquela propriedade em ruínas fosse o último lugar que iria conhecer, não como começo de alguma coisa, mas como fim. Mas o milharal estava de pé e eu ainda respirava. Por enquanto, era suficiente. Acordei antes do sol. Não foi o galo que me acordou. Não havia galo nenhum naquela propriedade, nem bicho nenhum que eu pudesse ouvir além do vento e do que o vento carregava. Foi o frio. O chão de cimento batido tinha sugado o calor do meu corpo durante a noite toda com a paciência de quem tem tempo de sobra. E quando abri os olhos, estava a rija, com a lateral do quadril a doer e o pescoço torto, numa posição que o meu corpo não tinha aceitado bem. Mas tinha aguentado porque não havia escolha. Fiquei um momento parado a olhar para o teto da sala. Uma rachadura atravessava o reboco de ponta a ponta, larga no meio e fina nas extremidades, como uma costura mal feita. Por cima da rachadura havia uma mancha escura de infiltração que se espalhava de forma irregular. E no canto mais fundo da mancha, podia ver onde o reboco se tinha soltado, deixando um pedaço de tijolo no aparecer por baixo. A casa estava a descolar-se de si mesma, camada por camada, ano por ano, sem pressa, sem barulho. Como tudo o que se desfaz quando ninguém está a prestar atenção, levantei-me com cuidado para não fazer barulho. Dobrei o cobertor, que era fino demais para o frio que fizera, e fui até ao quarto dos fundos espreitar a minha mãe. Ela dormia de lado, o rosto apoiado na palma da mão, o cabelo branco solto, espalhado na palha velha do catre. Dormia com a respiração pesada, mas regular. Fiquei na porta uns instantes, apenas a ouvir esse ritmo, esse sobe e desce do peito dela. E sente aquele tipo de alívio que é quase vergonhoso de sentir, porque diz que estávamos com medo de algo que ainda não aconteceu. Deixei-a dormir e fui para fora. O cerrado naquela hora tem uma cor que não existe em nenhum outro lugar. Não é o azul da madrugada, não é ainda o amarelo da manhã. É uma coisa entre os dois, uma claridade cinzenta e dourada ao mesmo tempo, como se o dia ainda estivesse a decidir o que ser. O mato à volta estava imóvel, sem vento, e havia um silêncio tão completo que, ao ouvir os meus próprios passos na terra, como se fossem passos de outra pessoa, fui direto ao milharal. À luz do amanhecer, ele parecia diferente do que na véspera, mais pequeno, talvez mais humilde. As fileiras não eram fileiras de verdade, eram grupos de caules que tinham nascido onde quiseram, sem ordem. Como se alguém tivesse lançado as sementes de qualquer jeito num dia sem paciência. Alguns caules eram altos, chegavam perto do meu ombro. Outros eram tortos e inclinados para a nascente, como se houvesse algo naquele lado que os atraía. As folhas mais baixas estavam secas e acastanhadas, mas as folhas do topo ainda tinham verde as espigas. Comecei a caminhar entre os caules para olhar de perto. As espigas eram pequenas, algumas mal começadas, mas havia palha à volta delas. E onde havia palha, havia milho dentro, pouco, raquítico, mas havia. Fui andando devagar por entre os caules, passando a mão nas folhas, sentindo a textura áspera delas nos dedos, e fui tentando calcular. Não sou agrônoma, não sou filha de lavrador por ofício. A minha mãe sempre disse que o nosso povo era mais de serviço do que de roça, mas cresci a ver plantações, cresci a ouvir conversas de terra. E alguma coisa desse conhecimento fica guardada no corpo, mesmo quando não sabemos ao certo onde. O milharal tinha nascido sozinho, isso era claro, não fora plantado com intenção. Provavelmente brotara de sementes que tinham caído ali de algum transporte antigo ou que o vento trouxera de alguma lavoura vizinha que eu ainda não sabia que existia. Crescera sem adubação, sem liga regular, sem ninguém a limpar o mato à volta. Crescera apesar de tudo isso e estava quase no ponto. Mais algum tempo de chuva, se a chuva viesse, e haveria milho suficiente para colher alguma coisa. Não muito, mas alguma coisa. Saí do milharal e comecei a andar pelo resto da propriedade, tentando entender o que havia ali além das ruínas da casa. O terreno era maior do que eu tinha avaliado na chegada. Havia uma área atrás da casa, onde o mato estava mais baixo, quase como se alguém tivesse roçado há não muito tempo. E debaixo do capim, podia ver onde a terra tinha sido revolvida em algum momento.
sulcos antigos que o tempo quase apagara, mas não de todo. Tinha sido lavoura, tinha sido cultivado, tinha sido cuidado por alguém que um dia parou de cuidar. Mais além, nos fundos do terreno, havia um trecho de mata fechada que acompanhava o que parecia ser um barranco. Fui até lá com cuidado, desviando das bromélias e de um formigueiro grande que cortava o caminho. E quando cheguei à borda do barranco, olhei para baixo e vi água. Não muita, um fio de água escuro e quieto a correr no fundo de um sulco que a terra cavara por conta própria ao longo dos anos. Mas era água que corria, não era poça parada, não era lama, era uma nascente, ou pelo menos o final de uma nascente. A água vinha de algum lugar dentro da mata e saía ali, modesta, sem se anunciar. Fiquei a olhar para aquele fio de água por um bom tempo, sentindo o significado dele se instalar devagar no meu entendimento. Água, terra que já fora lavoura, milharal que nascera sozinho. A propriedade não estava morta, estava a dormir. Quando voltei para casa, a minha mãe já estava de pé. Estava na cozinha a tentar acender o fogão a lenha com os gravetos que tinha recolhido no terreiro e batia palmas com impaciência porque o fósforo não pegava bem com a madeira úmida. Ela não me ouviu entrar e, por um momento, fiquei parada na porta a olhar para ela, aquela figura pequena e teimosa curvada sobre o fogão. A língua presa entre os dentes de concentração e sente aquela mistura de amor e de peso que só existe entre mãe e filha. Aquele sentimento que não tem nome porque é complexo demais para um nome só. A graveto mais seco no lado de fora da varanda, disse eu. Ela olhou-me por cima do ombro, sem se assustar, como se soubesse que eu estava ali, trouxe. E num instante o fogão estava a pegar, a chama pequena e alaranjada a dançar dentro da boca de ferro. E a cozinha foi aquecendo devagar, com aquele calor bom e antigo de brasa. Não havia muito para comer. Tinha trazido o que cabia numa sacola, fubá, feijão, sal, um punhado de cebolas, 2 latas de sardinha. A minha mãe pôs uma panela de água a ferver sem perguntar nada, e eu sentei-me num banquinho que tinha sobrado inteiro no canto e fiquei a olhar para o fogo. A água ali nos fundos, disse eu depois de um tempo. Ela não respondeu de imediato. Mexeu o fogo com um graveto comprido. Nasce ou emenda? Parece que nasce. Vem de dentro da mata. Ela fez aquele ruído com a boca que significava que estava a registrar a informação e aguardar para processar depois. E o milho? Pequeno, mas ainda dá para colher alguma coisa. Precisa limpar a volta. O mato junto rouba nutriente. Eu sei. E precisa ver o telhado antes que chova de novo. Eu sei. Mãe, ela olhou para mim, não com impaciência, mas com aquela avaliação calma que sempre fez. Aquele jeito de olhar que parecia medir não o que você era, mas o que você ainda ia ser. Dormiste no chão? Dormi. Como estava o frio? Frio. Ela voltou-se para a panela. Amanhã encontramos madeira e fazemos uma base. Não precisa ser bonita, precisa ser do chão. Não respondi, mas algo dentro de mim afrouxou um pouco mais. A minha mãe tinha chegado a uma propriedade em ruínas e, em menos de um dia, já estava a projetar camas. Não havia na fala dela nem lamento, nem resignação, nem aquela pergunta implícita de como vamos dar conta disto. Havia apenas o próximo passo e o próximo passo depois desse. Como se recomeçar fosse uma habilidade que ela exercitara tantas vezes ao longo da vida, que já não custava tanto, talvez custasse. Ela era boa em não mostrar o custo. Tomamos um mingau de fubá sem falar muito. Ela perguntou-me sobre a cerca. Eu disse que estava caída em 2 pontos. Ela perguntou se havia ferramentas na casa. Eu disse que havia um cabo de enxada partido e uma passeia em encaixe, o que era o mesmo que não ter nada. Ela perguntou se havia vizinhos próximos. Eu disse que não sabia, que de noite não vira luz em nenhuma direção. Depois do café, ela lavou as 2 canecas no balde de água que eu trouxera da nascente e sentou-se na soleira da porta a olhar para o terreiro. Eu fui verificar o telhado por fora, andando devagar em volta da casa, a olhar para cima com a mão em viseira sobre os olhos. O problema estava no canto nordeste. Umas telhas tinham escorregado e uma partira ao meio, deixando uma abertura considerável. Era por onde a chuva entrara e apodrecer a viga. Não era obra de um dia, não era coisa que eu fosse resolver sozinha com o que tinha ali. Mas podia tapar, podia cobrir com lona enquanto não houvesse solução definitiva.
Uma lona segurava a chuva, segurava o sol, ganhava tempo. E tempo era o que eu precisava mais do que qualquer coisa naquele momento. Voltei para dentro e fui verificar o que havia nos cômodos, que não tinha examinado na noite anterior. Havia um quarto pequeno, que devia ter sido de criança, com uma janela baixa e uma prateleira de madeira pregada na parede. Havia uma despensa nos fundos da cozinha, escura, a cheirar a barro e a couro velho. E quando abri a porta e deixei a luz entrar, o que vi no chão fez-me parar. Um saco de estopa grande, amarrado na boca com um barbante, e empilhadas à volta dele umas latas de metal enferrujadas, tampadas, do tipo que se usa para guardar farinha ou mantimento. Fiquei parado a olhar para aquilo com aquela cautela que aprendemos quando a vida já nos deu algumas surpresas ruins seguidas. Depois ajoelhei-me e abri o saco pelo barbante, sementes, milho, feijão, abóbora. Reconhecia pela forma, pela cor. Algumas pareciam muito velhas, ressequidas demais para germinar, mas outras, no fundo do saco, protegidas pelo peso das de cima, estavam mais íntegras. Peguei num punhado e apertei entre os dedos, sentindo a dureza, a consistência. Não havia como saber sem plantar, mas havia como tentar. Abri as latas uma por uma. 2 estavam vazias. Uma tinha fubá velho, duro como pedra, inútil. Mas a seguinte tinha sal, bastante sal, empedrado, mas sal. E a última tinha um embrulho de pano cru amarrado com linha. E dentro do embrulho, um caderninho de capa preta desgastado nas bordas, as páginas onduladas pela umidade antiga. Peguei no caderninho com cuidado e abri. A letra era miúda e inclinada, de alguém que aprendera a escrever tarde e escrevia com o capricho de quem não quer desperdiçar papel. Não consegui ler tudo de imediato. A tinta desbotara em alguns trechos, as páginas coladas noutros, mas no que consegui decifrar havia registros, datas de plantio, datas de colheita, quantidade de semente por cova, observações sobre o tempo. Choveu demais, perdeu-se o feijão do canto leste, o milho resistiu. A nascente do fundão nunca seca, nem no agosto mais bravo. A nascente do fundão nunca seca. Fechei o caderninho devagar e fiquei ajoelhada no chão daquela despensa escura, com ele entre as mãos, sentindo o peso pequeno, sentindo o que ele representava. Alguém morara ali, plantara, anotara, observara aquela terra com a atenção de quem depende dela para viver. Deixar aquele registro para trás, não para mim, sem saber que eu viria, mas porque registrar era um jeito de continuar a existir mesmo depois de partir. Guardei o caderninho dentro do meu avental, levantei-me, sacudi a poeira dos joelhos e fui ter com a minha mãe. Ela ainda estava na soleira, a olhar para o terreiro. Quando me sentei ao lado dela, ela não perguntou o que eu encontrara, ficou à espera. Abri o caderninho no colo e mostrei-lhe sem dizer nada. Ela pôs os óculos que guardava no bolso do vestido, leu alguns trechos, passou o dedo na letra miúda, depois fechou o caderninho e devolveu-me. De quem é? Perguntou. Não sei. De alguém que já cá esteve. Ela olhou para o terreiro de novo. Esse alguém sabia o que estava a fazer? Sabia. Então, a terra já foi boa que antes. Fez uma pausa. Terra que já foi boa uma vez pode voltar a ser. Ficamos em silêncio por um momento. O sol subira e batia no terreiro de frente, aquecendo a terra seca. E onde o sol batia, podia ver onde fora limpo antigamente e onde o mato tomara de volta. Via a forma do que fora. Via o contorno do que podia ser de novo. Sabes quando foi a última chuva? Perguntei. Há umas semanas, talvez um mês. Então ela virá em breve. Virá. Antes que ela venha, preciso limpar a volta do milharal e plantar o que tiver nas sementes deste saco, se ainda germinarem, e tapar o telhado. A minha mãe tirou os óculos e guardou-os no bolso. Então disse ela, com um tom que não era rispidez, era apenas a forma que tinha de dizer vá em frente. Deixa de estar aqui sentada na soleira comigo. Levantei-me. O cabo de enxada sem encaixe estava encostado na parede da cozinha. Peguei nele, fui à despensa, cortei um pedaço de tira do saco de estopa velho e amarrei o cabo ao encaixe torto com força, dando 3 voltas e um nó que sabia não ser o certo, mas que haveria de aguentar por enquanto. Peguei na enxada assim consertada, saí pela porta dos fundos e fui até o milharal. O sol estava quente agora, a terra estava dura. Finquei a enxada e puxei.
Não era a primeira vez que trabalhava com enxada, mas fazia tempo. Os músculos do ombro acusaram logo nos primeiros movimentos aquela queimadura que diz que o corpo está a ser lembrado de algo que ele esquecera. Mas continuei, arrancava o mato junto ao caule, afastava para o lado, fim que puxa, e a terra ia se soltando em torrões escuros que cheiravam a úmido por baixo. Mesmo com a superfície seca, trabalhei até o sol estar no alto. Quando parei, tinha limpado metade do milharal. As costas doíam, as mãos estavam marcadas pelo cabo, havia um arranhão no antebraço de uma folha de capim-navilha que não vira. Olhei para o que fizera, para aquele pedaço de chão limpo à volta dos caules, e a satisfação que sente não era de vitória, nem de alegria. Era mais humilde do que isso. Era a satisfação de quem fez o que pode com o que tinha. E o resultado era real, físico, visível. Fui beber água. A minha mãe passara a manhã a varrer o interior da casa com uma vassoura que fizera amarrando ramos de vassourinha com o barbante do saco de estopa. Empilhara numa extremidade do terreiro o entulho que havia dentro, pedaços de reboco caído, lascas de madeira podre, o que não prestava. Abrira a janela sem vidro para arejar e a casa, com a luz a entrar pelos vãos, parecia menos pesada do que na véspera. Como está a sua perna? Perguntei. Está doendo um pouco. Passa. Sabia que não adiantava insistir. Servi água para as duas. Sentei-me à sombra do alpendre e comi um punhado de farinha com sal, que era o que havia para o almoço. A minha mãe comeu sem reclamar. Nunca ouvi reclamar de comida na vida. Acho que passara por períodos em que qualquer coisa era melhor do que nada. Isso deixa uma marca permanente na forma como nos relacionamos com o que temos no prato. À tarde, enquanto o sol perdia um pouco da força, fui até a mata e enchi o balde na nascente. A água era fria e limpa, mais clara do que esperava. Levei 2 baldes até casa, um para uso, um de reserva. Na volta, passei pelo milharal de novo, olhei para as espigas pequenas e tortas e pensei no caderninho de capa preta guardado no meu avental. A nascente do fundão nunca seca, nem no agosto mais bravo. Quem escrevera aquilo sobrevivera ali. Plantara e colhera, atravessara secas e chuvas. Registrara cada um desses ciclos com letra miúda e inclinada em páginas de caderno que tinham sobrevivido mais tempo do que eu conseguia calcular. Aquela propriedade sustentara uma vida antes, talvez mais de uma. E agora, sob as minhas mãos pesadas de terra, debaixo do sol que não pedia licença, no cheiro de brasa e de úmido e de capim cortado, a propriedade estava a começar, muito devagar, a lembrar-se do que fora. Eu também estava a começar a lembrar-me, não do que fora, mas do que ainda podia ser. O vizinho apareceu numa tarde. Eu estava no telhado. Não era lugar para mim. Sabia disso. Não era lugar para uma mulher sozinha, numa propriedade sem escada de verdade. Subida num tamborete empilhado, em cima de um caixote que encontrara na despensa. A equilibrar uma lona de plástico azul que trouxera dobrada no fundo da mala, porque a minha mãe insistira em pô-la lá antes de sairmos de Imperatriz. Lona sempre serve, Laura, põe aí. Eu obedecera, sem entender bem por quê. Agora entendia. A minha mãe entendia de coisas que ainda não tinham acontecido, sempre fora assim com ela. O telhado era de barro, telha colonial. E as que estavam partidas tinham se quebrado de um jeito que deixava as bordas pontiagudas como cacos de louça. Eu movia-me com cuidado, distribuindo o peso, testando cada telha antes de confiar nela. E tentava fisar a lona com pedras que subira comigo num balde amarrado à cintura. Solução improvisada, feia, mas funcional, quando ouvi o barulho de passos no terreiro. Olhei de cima. Era um homem de certa idade, chapéu de palha, camisa de manga comprida com as mangas dobradas até o cotovelo, calça de brim desbotada. Carregava um facão na bainha no cinto, com o jeito natural de quem trabalha na roça e não pensa no facão como arma, apenas como ferramenta. Ele parou no meio do terreiro, olhou para cima, vendo-me no telhado, e não disse nada por um momento, apenas olhou. Bom dia, disse eu de cima. Boa tarde, respondeu ele, e percebi que o sol virara sem eu notar. Sou o Eduardo. Tenho um pedaço de terra aqui ao lado, divisa com o arame do fundo. Laura, herdeira da propriedade. Ele assentiu devagar com a cabeça,
como se confirmasse para si mesmo alguma coisa que já sabia ou suspeitava. Estava a ver a fumaça do fogão, desde que chegaram disse, vem ver o que era. Somos eu e a minha mãe. Outra pausa. Ele olhou para a lona azul que eu tentava fisar, olhou para o tamborete em cima do caixote, olhou de volta para mim. Desse daí disse, não foi grosseria, não foi ordem, foi o tom de quem olha para uma situação e faz um cálculo rápido e pragmático. Tu vais cair, eu subo. Desci com cuidado, o tamborete arranhou, e quando cheguei ao chão, as minhas palmas estavam vermelhas da lona que segurara com força. O Eduardo pegou nas pedras do balde, subiu ao caixote com a naturalidade de quem conhece telhados. Testou umas telhas com o pé antes de confiar o peso e, num instante, fixou a lona de um jeito muito mais seguro do que eu conseguira. Dobrando as bordas e pesando com pedras maiores, que me pediu para passar do balde. Quando desceu, enxugou as mãos na calça e olhou para o trabalho. Aguenta uma chuva média, disse. Chuva grande, voa, mas para chuva grande ainda tens tempo de te preparar melhor. Obrigada. Ele não respondeu ao agradecimento, o que me pareceu adequado. Ficou parado a olhar para a casa por um momento, aquela avaliação silenciosa que as pessoas do campo fazem quando olham para uma propriedade. Aquela leitura de terra e de estrutura que é quase tão particular quanto ler uma pessoa. Faz quantos anos que ninguém mora aqui? Perguntou. Não sei ao certo. Muitos, acho. 15, disse ele como se soubesse. O senhor Arthur saiu daqui a 15 anos. Fui eu que ajudei a carregar as coisas dele na carroça. Arthur, eu nunca ouvi esse nome associado à propriedade, mas a minha mãe saberia. A minha mãe guardava essas genealogias com a precisão de quem sabe que um dia serão necessárias. Ele ainda vive? Perguntei. Não. Morreu uns tempos depois que saiu. Foi morar com um filho em Açailândia e morreu de tristeza. Se me perguntam, disse sem sentimentalismo, como um facto. Homem que passa a vida toda numa terra e a perde no fim, some devagar. Fiquei quieto um momento. O caderninho dele está aqui, disse, sem saber bem por que o dizia. Encontrei na despensa. Ele olhou para mim de um jeito diferente. Não era surpresa exatamente, era algo que não sei nomear bem, uma espécie de reconhecimento. Ele anotava tudo, disse o Eduardo. Cada plantio, cada colheita, cada vez que a nascente baizava, dizia que a terra tem memória, mas que a memória da terra precisa de testemunha. A minha mãe apareceu na porta da cozinha com uma caneca de café que fizera não sei quando. E o jeito como ela olhou para o Eduardo foi o jeito como ela sempre olhava para gente nova, avaliando, sem esconder que estava a avaliar, o que na prática inibia a maioria das pessoas, mas de algum modo não inibia quem não tinha nada a esconder. Ela estendeu-lhe a caneca sem dizer nada. Ele pegou, agradeceu com um aceno de cabeça, bebeu de pé. A sua mãe? Perguntou para mim. Sim, ele olhou para ela. A senhora tem jeito de quem conhece fogão a lenha? A minha mãe encarou. Conheço o fogão a lenha desde antes de tu teres dentes, disse. Ele soltou um riso curto e seco, que foi o primeiro sinal de calor que eu vira nele. Aquele tipo de riso que sai quando a pessoa diz exatamente o que não esperávamos e não temos resposta. Os três ficamos ali por alguns minutos, a minha mãe na porta, eu e o Eduardo no terreiro. Ele foi falando sobre a propriedade com aquela parcimônia de quem mede as palavras, não por desconfiança, mas por hábito de uma vida inteira em que as palavras custavam mais do que a maioria das coisas. Falou que o terreno era bom, que a terra ali tinha argila e humus juntos, o que era raro naquele trecho de cerrado, que a nascente que eu encontrara era mais antiga do que a propriedade, que o velho Arthur cuidara dela a vida toda como se fosse uma pessoa. Nunca deixava entupir, limpava as bordas todas as estações. Que havia uma área nos fundos, além da linha de quaresmeiras, onde eu ainda não chegara, onde o solo era mais escuro e profundo, bom para a horta. Eu ouvia e ia organizando as informações como quem monta um mapa de um lugar que já existe, mas que ainda está a aprender a ver. Tu plantas o que no teu pedaço? Perguntei. Mandioca, principalmente, um pouco de milho. Tenho umas galinhas. Devolveu a caneca vazia à minha mãe com outro aceno de cabeça. Não é fazenda grande. É o que um homem sozinho consegue dar conta. Vive sozinho? A minha mulher foi embora há uns tempos, disse com a mesma neutralidade com que falara do velho Arthur.
Aquela neutralidade que não é indiferença, mas é a forma que algumas pessoas encontram de carregar o que é pesado sem que o peso apareça na voz. Fiquei eu e a propriedade. A gente se entende, não disse nada. Havia alguma coisa naquele jeito dele de se referir à terra como companhia que eu entendia muito bem, talvez melhor do que ele podia imaginar. O Eduardo foi embora antes de escurecer, do mesmo modo que chegara, sem cerimônia, sem promessa vaga de voltar logo, sem aquele tipo de amabilidade exagerada que na prática não vale nada. Apenas disse que, na manhã seguinte, estaria a roçar no seu lado da cerca e que se eu quisesse conversar sobre o terreno, estava ali. Eu disse que estaria no milharal. Ele assentiu e foi. Naquela noite, a minha mãe e eu ficamos sentadas na soleira depois do jantar. Feijão com toucinho, que ele deixara discretamente em cima do caixote antes de ir, sem comentar o que só percebi quando foi recolher as ferramentas. Ficamos em silêncio por um tempo, antes de ela falar. Ele conhecia esta propriedade antes de nós, disse. Conhecia e não a comprou quando ficou vazia? Não. Por que achas? Pensei na pergunta. Havia algo de importante nela, aquela intuição que a minha mãe tinha de identificar o nó de uma situação antes de o nomear. Acho que ele respeitava, disse devagar. Respeitava o que fora do Arthur. Não quis tomar. A minha mãe fez aquele ruído dela. Ficou quieta mais um pouco. Esse tipo de homem é raro, disse. Por fim, não respondi, mas concordei em silêncio. Nos dias seguintes, trabalhei como não trabalhava há anos. Levantava antes do sol, ia à nascente buscar água. Depois pegava na enxada e ia para o milharal ou para a área que o Eduardo chamara de boa para a horta. Ele estava do outro lado da cerca, na maioria das manhãs, como dissera, a trabalhar no seu pedaço. E conversávamos por cima do arame quando havia algo concreto para dizer. Não era conversa de sociabilidade, era conversa de trabalho. Ele indicava como estava a terra, o que o comportamento do mato dizia sobre a umidade. Onde havia formigueiro de saúva que precisava ser tratado antes de plantar, eu ouvia, perguntava quando não entendia e experimentava. Abri umas covas no pedaço que ele indicara e plantei feijão das sementes do saco velho. Não havia como saber se germinariam. As sementes eram antigas e semente antiga é uma aposta. Mas plantar era o único jeito de descobrir e ficar sem plantar não era opção que eu pudesse considerar. A minha mãe encontrara uma ocupação própria. Localizar atrás da casa o que fora um galinheiro, apenas a estrutura de varas ainda de pé, a tela podre e caída. Estava a reconstruí-lo com varas novas que cortava ela mesma na borda da mata, dobrando o giro de vez em quando a perna doía demais. Mas continuando, eu pedira para ela descansar. Ela olhara para mim com aquela expressão que dispensava a resposta verbal. Numa dessas tardes, o Eduardo apareceu do lado de cada cerca. Pela primeira vez, trazia uma caixa de madeira que carregava com os 2 braços. Quando a pousou no terreiro, viu que havia dentro umas galinhas de penas arrepiadas pelo desconforto do transporte e um galo pequeno e furioso que me encarou como se eu tivesse feito algo de errado. Não vou cobrar agora, disse ele, antes que eu pudesse falar. Quando a propriedade estiver a produzir, tu me devolves em ovo ou em frango, como vier. Olhou para o galinheiro que a minha mãe estava a reconstruir. Foi ela que fez isto? Foi. Ficou a olhar para a estrutura por um momento com aquela atenção dele. A sua mãe tem a cabeça no lugar certo, disse. Sempre teve. Soltou as galinhas no galinheiro inacabado. E o galo foi logo examinar o território com aquela autoridade de quem ainda não sabe que o território é precário. A minha mãe saiu da cozinha, viu as galinhas. Olhou para o Eduardo e abriu a boca pela primeira vez para dizer algo que não fosse instrução ou observação. Almoçaste? Perguntou. Ele ficou parado por um segundo, como se a pergunta fosse inesperada. E talvez fosse. Ainda não. Então senta-te. Não era um convite que admitia a recusa, e o tom dela deixava isso claro. O Eduardo sentou-se no banquinho do alpendre com o chapéu de palha no giro, e eu ajudei a minha mãe a servir o que havia: arroz, feijão, um pedaço de carne seca que comprara com o último dinheiro que tinha antes de sair de Imperatriz, reservado para quando o corpo pedisse proteína a sério. Comemos os 3 no alpendre, no silêncio confortável de quem tem fome a sério e não precisa preencher o vazio com palavras.
O sol estava baixo, aquela luz de fim de tarde que o cerrado tem, dourada e lenta, e as galinhas farfalhavam dentro do galinheiro inacabado. A acostumar-se ao cheiro do lugar novo, foi a minha mãe que quebrou o silêncio, como sempre. Esta terra já teve problema de grilagem? Perguntou, a olhar para o prato. O Eduardo não respondeu de imediato. Pousou o garfo. Por que pergunta? Porque terra boa, perto de água, que ficou vazia tanto tempo sem ninguém a reclamar, geralmente tem uma razão para estar vazia. O silêncio que veio depois era diferente dos anteriores. Era pesado de uma forma que reconheci no corpo antes de entender com a cabeça. O Eduardo olhou para mim, depois para minha mãe. A um homem disse devagar que anda a dizer que este terreno é dele. Diz que o comprou a um sobrinho do Arthur há uns anos. Nunca apareceu documento nenhum, nunca levou a escritura a cartório, nunca pisou na terra para trabalhar. Mas de vez em quando manda alguém dar uma volta por aqui para ver se há alguém. O silêncio que veio depois era pesado de uma forma que reconheci. Como se chama esse homem? Perguntei. Aqui na região chama-lhe Tomás. E o que ele quer? O Eduardo pegou no garfo de novo, olhou para o prato. O que esses homens querem sempre? Disse. Água. Olhei para minha mãe. Ela estava com aquela expressão de quem já calculava alguma coisa antes que acontecesse e estava apenas a confirmar o resultado. O fio de água lá no fundo da mata, a correr quieto no barranco, de repente pesava diferente na memória. A nascente do fundão nunca seca, nem no agosto mais bravo. O velho Arthur anotara isso como uma bênção. Agora eu entendia que era também um alvo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada no chão da sala. Já não era mais chão puro. A minha mãe cumprira o que prometera e construir uma base de tábuas que levantava o meu corpo o suficiente da friagem do cimento para fazer diferença. Fiquei de olhos abertos, a olhar para a rachadura do teto e a pensar em Tomás. Não no homem que não conhecia, mas nos homens que têm esse tipo de nome nesse tipo de lugar. Que andam a dizer que a terra é deles sem nunca terem pisado nela para trabalhar, sem nunca terem plantado, nem colhido, nem consertado uma telha, nem carregado um balde de água numa manhã fria. Homens que veem uma nascente e veem dinheiro, que veem terra abandonada e veem oportunidade de tomar. Eu conhecera esse tipo antes, não pessoalmente, mas por consequência. O Rui perdera um pedaço de terra que era da família dele para um homem assim, anos antes de o conhecer. E carregou essa perda como uma pedra no peito até ao dia em que morreu. Nunca recuperou o terreno, nunca encontrou advogado que topasse enfrentar o processo sem cobrar o que ele não tinha. Nunca conseguiu que o nome daquele homem produzisse consequência nenhuma. A terra ficou com quem não plantara nela um único grão de milho sequer. E o Rui ficou com amargura. Pensei nisso. Depois parei de pensar, porque ficar a repetir a história dos que perderam não me ajudava a não perder. Levantei-me, peguei no caderninho do velho Arthur, que guardara debaixo da tábua que servia de cabeceira, e fui para a cozinha acender a vela que guardávamos com economia. Abri o caderninho na primeira página e comecei a ler com atenção, sem a urgência da descoberta, devagar, linha por linha, como quem lê um documento. Era um diário de terra mais do que um diário de vida. Havia poucas referências ao próprio Arthur como pessoa, sem lamento, sem confissão, sem o tipo de coisa que as pessoas escrevem quando estão a escrever para si mesmas. Era registro puro, data, ação, observação, resultado. Mas entre as linhas, uma personalidade ia aparecendo devagar, como uma figura em fotografia velha que se revela na luz certa. Alguém preciso. Alguém que não desperdiçava palavra nem semente. Alguém que aprendera que a terra não tolera desleixo, mas que também não esquece quem a trata bem. Numa página do meu, onde a tinta estava mais clara, de tanto o caderninho ter dobrado ali, encontrei uma anotação diferente das outras, mais longa. Homem de fora veio olhar a nascente hoje. Disse que estava só de passagem, mas não estava só de passagem. Conhece o olho de quem está a medir. Fui ao cartório na semana passada e registrei a planta atualizada com o novo levantamento, tudo averbado. A terra tem dono e o dono tem papel. Que venha o que vier. Com ele 2 vezes. A Arthur passara por isso. Sentira o mesmo peso que eu estava a sentir agora. Reconheceram o mesmo tipo de olhar
e respondera da única forma que funciona contra esse tipo de problema, com documento, com papel assinado, carimbado, registrado em cartório. Fechei o caderninho e fiquei a olhar para a chama da vela por um tempo. O envelope amarelado que a minha mãe guardara na Bíblia estava na bolsa que mantinha pendurada na grade da janela. Sabia o que havia dentro? A planta do terreno, um documento de transferência antigo, um papel que dizia que aquela terra pertencia à família. Mas documentação antiga tem problemas. Fica desatualizada, fica com pendências de inventário, fica com o nome de gente morta que não foi dado baixa no cartório, fica com metragem que não bate com o levantamento novo. Eu não era advogada e não entendia de tudo isso, mas entendia o suficiente para saber que papel velho sozinho não é proteção, é ponto de partida. Apaguei a vela e voltei a deitar. Antes de fechar os olhos, decidi duas coisas. Na manhã seguinte, iria perguntar ao Eduardo tudo o que ele sabia sobre Tomás, e precisava de ir a uma cidade. Precisava de cartório, precisava de alguém que entendesse de terra e de papel e de direito, de preferência alguém que não cobrasse o que eu não tinha. O Eduardo estava na cerca às primeiras horas da manhã, como se soubesse que eu ia estar ali. Contei-lhe o que lera no caderninho. Ele ouviu sem interromper, com aquela paciência dele que eu estava a começar a entender como a forma que ele tinha de demonstrar respeito. Ouvir a sério, sem um rosto ansioso de quem já está a preparar o que vai dizer, enquanto o outro ainda fala. Quando terminei, ele ficou em silêncio um momento. O Arthur foi esperto, disse, mas quando ele saiu, o processo de inventário nunca foi feito. Os filhos dele tinham dois, moravam longe, um em Belém e o outro já não sei onde. Nunca apareceram para regularizar. Terra sem inventário é terra com porta entreaberta para quem queira entrar, mas a herdeira legítima, eu sou herdeira legítima, tenho documento. Documento antigo, mas é o que há. E o que o Tomás tem? Perguntei, tu disseste que nunca apareceu escritura. O Eduardo ajeitou o chapéu com o polegar. O que um homem como Tomás tem é dinheiro para advogados e paciência para processos longos. Ele não precisa de documento verdadeiro. Precisa de um processo que dure tempo suficiente para tu te cansares, ou precisares de dinheiro, ou cometeres algum erro. Reconhecia essa estratégia. Era antiga como a ganância. Quem é ele? Perguntei. De onde veio? Chegou aqui há uns anos. Tem um comércio em Buriticupu, um posto de combustível, umas cabeças de gado. Tem mais dinheiro do que deixa aparecer, que é sempre o tipo mais perigoso. O Eduardo olhou para os próprios pés por um momento. A gente aqui que lhe deve favores, a gente que tem medo dele. E a gente que nem um nem outro, mas que não vai se meter no meio de uma disputa de terra que não é deles. Ele olhou para mim. Tu vais ter que resolver isto quase sozinha, Laura. O quase era importante. Percebi que ele colocara aquela palavra ali de forma deliberada. Quase repeti. Ele soltou aquele riso curto e seco dele, que era o máximo que produzia em matéria de leveza. Contei a minha mãe tudo ao café da manhã. Ela ouviu, sentada com as duas mãos à volta da caneca quente, o rosto quieto. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para me preocupar. Estás com medo? Perguntou. Estou a ser cautelosa. Não perguntei se estás a ser cautelosa. Perguntei se estás com medo. Pausa. Estou a admitir. Ela sentiu devagar. Bom, medo que a gente admite serve de aviso. Medo que a gente esconde vira sabotagem. Bebeu o café? O que precisas fazer? Preciso ir à cidade. Ao cartório e, se possível, a alguém que entenda de direito fundiário. Tens dinheiro para isso? Calculei o que havia sobrado. Era pouco. Era muito pouco. Para a passagem e para o cartório, talvez. Para advogado, não. Não há INCRA aqui na região? Perguntou ela. Escritório de assistência jurídica, ATS, CRAS, alguma coisa assim? Olhei para ela. Tu sabes dessas coisas? Ela olhou para mim com aquela expressão de quem não entende porque a pergunta foi feita. Laura, passei a vida inteira a ver gente pobre perder terra para gente que tinha advogado caro. Aprendi a saber onde os pobres podiam buscar ajuda. Uma pausa. A pergunta é se ainda há esses escritórios a funcionar nesta região ou se cortaram o orçamento outra vez. Era a questão certa. Eu não sabia a resposta. Vou descobrir quando chegar à cidade, disse. Vai hoje? Hoje?
Ainda PRCS vai hoje, Laura. Ela pousou a caneca. O mato e o milho esperam um dia. O documento não espera. Se esse homem souber que estás aqui e ainda não o regularizaste, ele vai mexer-se antes de ti. Tinha razão. Quase sempre tinha razão nas coisas que importavam, o que às vezes era irritante e quase sempre era uma bênção. O Eduardo levou-me de moto até a estrada principal, de onde peguei o autocarro para Buriticupu. Era a cidade mais próxima e era, o Eduardo confirmara, onde o Tomás tinha o seu comércio e a sua influência. Isso preocupava-me. Mas era também onde havia cartório, onde havia CRS, onde havia estrutura urbana suficiente para eu encontrar o que precisava. O autocarro era velho, o banco estofado com esferovite a aparecer pelas costuras e chacoalhava na estrada de terra antes de pegar o asfalto. Eu ia olhar pela janela, com o envelope amarelado dentro da bolsa, apertado contra o corpo, e pensava em Tomás sem ter rosto para pôr no nome. Às vezes é mais fácil assim, o rosto humaniza demais. Cheguei a Buriticupu perto da metade da manhã. A cidade tinha o tamanho e o barulho das cidades que cresceram rápido demais para a estrutura que tinham. Rua central com comércio amontoado, motas em todo o lado, poeira levantada pelo movimento. Uma praça com árvores que alguém plantara sem planejar bem o espaçamento e que cresceram tortas umas contra as outras. Fui primeiro ao cartório. O homem atrás do balcão era jovem, óculos finos, ar de quem estudara fora e voltara para a cidade natal, com uma mistura de competência e impaciência que eu reconhecia. Paz o envelope à sua frente e expliquei a situação com a objetividade que treinara na cabeça durante a viagem de autocarro. Terra herdada. Inventário nunca feito, documentação antiga, possível disputa com terceiro. Ele examinou os papéis com atenção, virando página por página, e o silêncio dele foi ficando mais denso à medida que lia. Isso não era bom sinal. Silêncio de cartório a examinar papel geralmente significa complicação. A última verbação é de muitos anos atrás, disse por fim. O proprietário original faleceu? Sim, há bastante tempo. Inventário não foi feito. Retirou os óculos e esfregou o nariz com o indicador, gesto de quem está a escolher as palavras. A situação é regularizável, disse devagar, mas não é simples. Vai precisar de inventário extrajudicial se não houver conflito entre herdeiros, ou judicial se houver. Vai precisar de levantamento topográfico atualizado para a nova planta. E vai precisar de contestar formalmente qualquer ação desse homem que alega ter comprado, o que requer representação jurídica. Quanto tempo leva? Depende de quanto dinheiro tem disponível e se há conflito. Com recurso e sem conflito, uns tempos, com conflito e sem recurso. Devolveu os papéis sem terminar a frase, o que era a resposta suficiente. Peguei os papéis de volta com cuidado e guardei-os no envelope. Há assistência jurídica gratuita aqui na cidade? Ele hesitou um segundo antes de responder. Há uma defensora pública que atende algumas vezes por semana e há uma ONG que trabalha com regularização fundiária em assentamentos. Vieram do Pará há uns meses. Pegou num papel e escreveu um endereço. É este o endereço deles. Não sei se ainda estão a atender, mas é onde estavam quando abriram. Peguei no papel, agradeci, saí. O endereço era uma sala no fundo de um prédio de uso partilhado, daquele tipo de edifício que as cidades pequenas têm, onde funciona de tudo. Dentista, contabilista, sindicato, associação de agricultores. A placa na porta era modesta. Terra firme, assessoria jurídica e regularização fundiária. Bati, uma voz de mulher mandou entrar. A mulher atrás da mesa era mais jovem do que eu esperava, cabelo preso, óculos de armação grossa. Uma pilha de processos de cada lado do computador, velho sobre a mesa. Olhou-me ao entrar com aquela atenção rápida de quem passou a vida a avaliar situações em poucos segundos. Sente-se, disse. Qual é a situação? O nome dela era Vera. Doutora Vera. Corrigiu quando eu disse apenas Vera, não com arrogância, mas com aquela firmeza de mulher que sabe que o título importa quando se está do lado mais fraco de uma disputa de terra. Porque havia um bolsão de conflito fundiário naquela microrregião que precisava de atenção e as defensorias públicas estaduais estavam sobrecarregadas. Ouviu a minha história com caneta na mão e um bloco à frente.
anotando pontos, interrompendo às vezes para perguntar datas, nomes, detalhes. Quando terminei, ficou a reler as anotações por um momento em silêncio. Esse Tomás disse, sem levantar os olhos do bloco: nome completo, não tem? Não, vou descobrir. Sabes que ele tem ligações à Câmara Municipal daqui? Fez uma pausa. A um vereador que é cunhado dele. Não é poder federal, não é poder para matar um processo completamente, mas é poder para atrasar, para dificultar, para pressionar o cartório a não agilizar o protocolo. Olhou para mim: estou a dizer isto não para assustar, estou a dizer para que saiba com que está a lidar. Já tinha uma ideia, tenho a certeza que sim. Fechou o bloco. A boa notícia é que o que a senhora tem é suficiente para começar. Documento antigo, mas legítimo. Posse efetiva está a morar na terra, isso conta. E se o caderninho do antigo proprietário tem datas de registro em cartório, isso é evidência de cadeia possessória. Levantou-se e foi até um arquivo de metal no canto. Pusou uma gaveta. Vou precisar de uma semana para pesquisar o que esse homem protocolou, se é que protocolou alguma coisa. Enquanto isso, a senhora não sai da terra, não deixa a terra desocupada nenhum dia. Entendeu? Entendi. Se alguém aparecer aí a dizer que é da prefeitura, do cartório, de qualquer órgão, a pedir para assinar qualquer coisa, não assina. Liga para esse número. Antes escreveu num pedaço de papel e entregou-mo a qualquer hora. Peguei no papel, olhei para ela. Vai cobrar-me? Ela devolveu-me o olhar com uma serenidade que não era indiferença, era convicção. A UNG é financiada por um fundo de direitos fundiários. Não cobro de quem está a tentar manter a terra. Cobraria se estivesse do outro lado. Uma pausa seca, e nunca estive. Saí de lá com os papéis no envelope, o número da Vera no bolso e um peso diferente no peito. Não mais leve. A situação não estava mais leve, mas mais firme, como o chão que testamos com o pé antes de pisar e que não cede. No autocarro de volta, com a tarde a cair sobre o cerrado lá fora. Fiquei a olhar pela janela, a pensar nas várias formas que a vida tem de dizer a mesma coisa. O velho Arthur enfrentara um homem de olho medindo, fora ao cartório, anotara tudo, resistira enquanto pôde. Depois partira e a terra ficara vazia, e o tempo fizera o seu trabalho. E agora era eu que estava aqui com os papéis dele na bolsa, a dormir no chão da sua casa, a beber da sua nascente, a ler as anotações da sua letra miúda e inclinada. Havia um fio entre nós, eu e aquele homem que nunca conhecera. Um fio de terra e de resistência e de recusa em abandonar o que era seu. Eu não ia deixar esse fio partir-se. O autocarro entrou na estrada de terra, o banco chacoalhou e eu segurei a bolsa mais firme contra o corpo. O escuro ia chegando em algum lugar além das árvores. A nascente do fundão corria quieta e constante, como correra sempre, indiferente a Tomás, indiferente ao tempo, indiferente a todos que tinham tentado ou tentariam um dia medir o que não lhes pertencia. Eu também ia continuar a correr, um dia de cada vez. A chuva chegou de madrugada. Não chegou com aviso, não chegou com aquela garoa fina que antecede as chuvas grandes no cerrado. Aquele cheiro de terra molhada que precede a água e dá tempo de recolher o que está fora. Chegou direta, grossa. Com o trovão junto, um estrondo que arrancou a minha mãe do sono e me fez sentar na cama de tábuas com o coração na garganta antes de entender o que. Me acordara. Levantei no escuro e fui por instinto até a janela. A chuva batia no terreiro em cortinas densas e o relâmpago que veio logo depois iluminou tudo por um segundo, o milharal a dobrar sob o peso da água. O terreiro virado lama e o telhado, a lona. Fui correndo até ao quarto dos fundos. A minha mãe já estava sentada no catre, com os olhos abertos. A expressão tranquila demais para o barulho que havia lá fora, aquela tranquilidade dela, que não era ausência de preocupação. Mas recusa em deixar a preocupação mandar no corpo. O telhado disse: eu sei, vai ver. Peguei na vela, cobri com a mão para não apagar no corredor e fui até ao cômodo do lado nordeste. O que ficara mais exposto, depois das telhas partidas. Entrei devagar e levantei a vela. A lona aguentara, o peso das pedras segurara as bordas e a água que escorria sobre ela estava a ir para fora, pingando na base da parede externa em vez de entrar. Mas havia uma infiltração nova no canto oposto que eu não notara antes. Um fio de água a escorrer pela parede,
onde o reboco estava mais comprometido. Ajuntar-se num pequeno charco no canto do chão não era catástrofe, era problema, havia diferença. Peguei no balde de plástico que ficava na cozinha e pás debaixo do fio. O balde encheria em algumas horas, mas eu podia esvaziá-lo, podia controlar por enquanto. Voltei para a sala e não consegui dormir de novo. Fiquei deitada a ouvir a chuva trabalhar sobre o telhado, aquele tamborilar que às vezes afaga e às vezes ameaça. Dependendo do estado em que estamos, e fui fazendo na cabeça a lista do que mudara desde que chegara àquela propriedade. Era um exercício que aprendera com o Rui, não o primeiro, não o Vasco, mas o Rui, que era homem de inventário silencioso, que todas as noites antes de dormir fazia uma contagem interna do que avançara, como forma de não deixar que o peso do que faltava esmagasse o que fora feito. Milharal limpo, covas de feijão plantadas, nascente localizada e limpa, galinheiro reconstruído, um punhado de galinhas e um galo, telhado tapado, documentação em mãos de advogada, uma ariada com nome e número de telefone. Não era muito, era mais do que eu trouxera. A chuva parou antes do amanhecer, mas deixou o mundo encharcado e pesado. Quando saí de manhã, o terreiro estava lameado. As pegadas de pé descalço que a minha mãe deixara na véspera ainda marcadas na lama a endurecer. O cheiro do cerrado depois da chuva é uma das coisas mais antigas que conheço. Terra, capim, madeira molhada. Há alguma flor que nunca localizamos, mas que abre só quando chove. Fui ao milharal antes do café e parei na borda. As espigas tinham dobrado sob a chuva, muitas delas inclinadas, os caules finos curvados como pescoços cansados, mas não tinham quebrado. E a terra à volta, que eu limpara e revolvera nos dias anteriores, absorvera água e estava escura e rica. Aquela terra boa que o Eduardo descrevera, visível agora de uma forma que a superfície seca não deixava ver. E nas covas onde plantara o feijão, agachei-me e olhei de perto, afastando a lama com os dedos, e havia uma pontinha verde a sair da terra, minúscula, dobrada ainda, a forma em arco do cotilédone, no processo de se endireitar. Mas estava lá, a semente germinara. Fiquei agachado a olhar para aquilo por um tempo desproporcional ao tamanho da coisa, porque a coisa era pequena e o que eu sentia não era. Plantar a semente antiga de um saco guardado há anos, numa despensa esquecida, numa terra que não fora cultivada há mais de uma década. E a semente decidira viver, decidira que a chuva era sinal suficiente, que a terra estava boa, que havia razão para tentar. Levantei-me com os joelhos sujos de lama e fui tomar café. O Eduardo apareceu mais cedo do que o habitual naquela manhã, e o jeito como apareceu não pela cerca dos fundos onde costumava trabalhar, mas pelo caminho da entrada, andando rápido para o padrão dele, disse-me que havia algo antes que ele abrisse a boca. Parou no terreiro, olhou à volta com aquela atenção a varrer o espaço que eu aprendera a reconhecer como sinal de alerta. Houve alguém aqui, disse. Durante a chuva de madrugada ou logo antes, há marcas de pneu de moto na entrada da estrada, onde a terra ficou mole. Apontou com o queixo na direção do caminho, 2 pares de pegadas de bota pesadas a vir até aqui e a voltar. Não entraram na casa, mas andaram pelo terreiro. O meu estômago fez alguma coisa que não era bem medo e não era bem raiva. Os dois juntos, formando uma terceira coisa que não tem nome, mas que o corpo reconhece como sinal de perigo real, de perigo que já chegou perto o suficiente para deixar marca. Fui até onde ele indicara. As marcas estavam lá, 2 sulcos de pneu na lama da entrada e pegadas de sola pesada que vinham pela beira do terreiro. Chegavam até perto da porta da casa e voltavam. Tinham ficado parados por algum tempo. Num certo ponto, as pegadas estavam concentradas, como quem está a olhar, a calcular, a medir o que há, a medir o que mudou. Foram ver se a gente aqui disse. Foram confirmar. Provavelmente já sabiam, mas foram confirmar com os próprios olhos de quem são as motas. Não sei de quem é a multa, mas sei reconhecer quando alguém foi mandado fazer uma coisa que preferia não ter sido mandado fazer. As pegadas voltaram reto, sem demora, sem olhar para o milharal, sem nada. Foram, viram, foram embora. Gente mandada. Olhei para as pegadas por mais um momento. Depois tirei do bolso o papel com o número da Vera. Preciso ligar-lhe. Há sinal aqui? Não. Nunca tem na propriedade.
É preciso andar um bocado pela estrada em direção à rodovia para pegar um sinal fraco, mais utilizável. Já aprendi esse detalhe, aquele tipo de conhecimento geográfico que a necessidade ensina rápido. O Eduardo ficou com a minha mãe enquanto eu ia. A Vera atendeu no segundo toque, o que me disse que estava num momento de escuta, não em audiência. Contei o que acontecera em poucos minutos, as marcas de pneu, as pegadas, o horário. Ela ficou em silêncio breve do outro lado. Bom, disse. Bom? Bom porque eles se meseram. Quando o outro lado se mexe, deixa rastro, uma pausa. E bom porque eu também me mexi esta semana. Fui ao cartório verificar o que está em nome de quem naquela área. Falou devagar, com cuidado. Laura, não há nenhum protocolo de transferência registrado em nome de Tomás Carvalho Meirelles, que é o nome completo dele. Nenhum. Nem contrato, nem promessa de compra, nada. Deixei isso assentar por um segundo. Então ele não tem nada. Ele não tem nada em cartório. O que ele pode ter é uma cessão de direitos informal, um papel de gaveta. Algum acordo verbal com o suposto herdeiro, coisas que existem nesta região e que algumas pessoas tentam transformar em posse por ocupação ou por pressão. Mas posse por pressão precisa de pressão exercida. E pressão exercida contra quem está na terra deixa rastro. Que tipo de rastro precisa? Qualquer ação deles que seja documentável. Alguém que apareça na propriedade sem autorização, qualquer comunicação escrita, qualquer testemunha de ameaça ou intimidação, uma pausa. As pegadas de hoje, por exemplo, se o seu vizinho está disposto a assinar um depoimento, a descrever o que viu, isso é uma peça. Pensei no Eduardo, pensei no jeito como ele dissera, tu vais ter que resolver isto quase sozinha, quase. Acho que ele está disposto, disse. Acho que, sim, também disse a Vera. E havia algo na voz dela que não era bem humor, era apenas o reconhecimento de que, às vezes, as pessoas certas estão no lugar certo. Disse mais uma coisa antes de desligar, algo que repeti para mim mesma a caminho de volta para a propriedade. A regularização do inventário está encaminhada. Encontrei os descendentes do Otto, um filho vivo em Belém, o outro faleceu, mas tem filhos. Entrei em contato. Eles não têm interesse na terra. Só precisam assinar a renúncia de herança para a transferência a seguir. Isso é processo simples. Uma pausa. Laura, em breve, podes ter escritura no teu nome se ninguém criar obstáculo antes disso. Pouco tempo. Olhei para o cerrado em volta enquanto caminhava. O sol saíra depois da chuva e estava dourado e forte, e o capim brilhava de água. E no alto, um gavião estava parado no ar, com as asas abertas, a usar a corrente quente que subia da terra molhada para se manter sem movimento. Aquele voo estático que parece suspensão mágica, mas é só física. É só o corpo que sabe exatamente como usar o que tem à volta. O Eduardo assinou. Não pediu explicações longas, não fez perguntas sobre consequências. Não ficou a calcular em voz alta o que lhe custaria meter-se no meio de uma disputa com um homem que tinha um cunhado na Câmara Municipal. Eu expliquei o que a Vera precisava. Ele disse, traz o papel, eu assino. E foi isso. A minha mãe, que escutara tudo da soleira, entrou sem dizer nada e voltou com o caderninho do Arthur na mão, que ela pegara da minha cabeceira sem me pedir e pô-lo à frente do Eduardo. Este homem deixou isto, disse ela. Deixou o registro de tudo o que fez nessa terra. Olhou para ele. Tu vais deixar o teu também. O Eduardo olhou para o caderninho, passou o dedo na capa preta sem abrir. Conheci este homem há muito tempo, disse baixinho. Então sabes que ele assinaria sem hesitar. Ficou quieto. Depois devolveu o caderninho à minha mãe. Traz o papel, disse outra vez. Naquela tarde, enquanto o sol ainda estava alto e a terra estava úmida e boa depois da chuva, fiz algo que não planeara, mas que precisava ser feito. Peguei no caderninho do Arthur, fui até a nascente, sentei-me na borda do barranco, com os pés a pender no vazio, e abriu nas últimas páginas escritas. A última entrada tinha uma data antiga, a mesma semana em que o Eduardo dissera que ajudara a carregar as coisas do velho na carroça. A letra estava diferente das entradas anteriores, menos firme, como de mão cansada ou de mão emocionada, difícil de distinguir. Saio hoje, não por querer, saio porque o corpo não aguenta mais o que a terra exige.
e terra sem trabalho vira abandono. E abandono é pior do que partida. Quem vier depois, se vier, que cuide da nascente primeiro. O resto a terra resolve. Ela sempre resolve. Se a gente deixa, fechei o caderninho. A nascente corria embaixo, quieta, o fio de água escuro sobre as pedras, o mesmo fio que correra enquanto o Arthur plantou e colheu e anotou e partiu. Que correra sozinho durante todos aqueles anos de abandono. Que correra naquela manhã enquanto eu descobria a pontinha verde do feijão a germinar na cova que abrira com a enxada de cabo amarrado. Quem vier depois, se vier, que cuide da nascente primeiro. Eu chegara, eu cuidara. Não foi planeado, não foi virtude, foi necessidade. Mas às vezes necessidade e vocação chegam ao mesmo lugar por caminhos diferentes. Guardei o caderninho no avental e voltei para casa. Na hora do jantar, a minha mãe serviu as 2 canecas com um ar de quem vai dizer alguma coisa que esteve a guardar o dia todo. Eu conhecia bem o suficiente para esperar. A galinha preta botou, disse. Olhei para ela. Já 2 ovos, mas no canto da despensa. Fiquei a olhar para ela por um segundo. 2 ovos. Era tão pequeno que era quase absurdo fazer peso disso. Mas havia alguma coisa naquilo que não era sobre os ovos, era sobre a propriedade a começar a comportar-se como propriedade. A terra a responder ao trabalho, o ciclo a iniciar-se de um ponto que parecera incapaz de ter início. Amanhã vou ver as covas outra vez, disse. Sei. Ela bebeu o café e depois vai escavar mais. Há espaço para o dobro do que plantaste. Tenho semente suficiente? Tens. Separei hoje de tarde. Uma pausa. E, Laura, o quê? Ela olhou para mim com aquela expressão dela, que eu associava às coisas mais importantes que me dissera ao longo da vida. Aquela expressão que não era ternura exatamente, era algo mais sólido e mais duradouro do que ternura. Tu estás a tornar-te esta terra, disse. Não respondi. Não havia resposta que não diminuísse o que ela dissera. Lá fora, o cerrado estava em silêncio, com aquele silêncio denso de noite depois da chuva, cheio de sapos e de grilos e de barulho de folha pesada de água. E em algum lugar na escuridão, a nascente corria e o feijão estava com a pontinha verde apontada para cima. E as galinhas dormiam no galinheiro que a minha mãe construíra com as próprias mãos e o milho torto e teimoso balançava levemente no vento úmido. Havia vida aqui. Havia vida que eu encontrara, e vida que eu trouxera, e vida que esperara pacientemente por alguém que viesse. E havia também um homem chamado Tomás, que mandara 2 pares de botas pesadas pisar o meu terreiro durante a chuva de madrugada. E isso eu não esquecera por um segundo sequer, mas naquela noite ele ainda não tinha o que queria, e eu estava aqui, e amanhã eu ia cavar mais covas. Tomás apareceu numa certa manhã. Não foram os capangas de monta dessa vez, não foram botas pesadas a pisar o terreiro de madrugada enquanto chovia. Foi ele mesmo, de caminhoneta branca, que parou na entrada do caminho com aquela precisão calculada de quem quer ser visto a chegar. Quem tem poder real não precisa chegar de surpresa. Ele queria que eu soubesse que ele chegara. Queria o tempo entre o carro parar e ele descer para que eu ficasse a sentir o que ele pretendia que eu sentisse. Eu estava no milharal quando ouvi o motor. Não corri. Finquei a enxada na terra, enxuguei o rosto no avental e fui andando no meu ritmo até o terreiro. Ele era um homem mais baixo do que eu imaginara, com aquele tipo de corpo que a gordura da prosperidade vai construindo devagar ao longo dos anos. Não gordo de forma óbvia, mas pesado, denso, como quem caminha muito tempo e nunca passou por nada que fizesse o corpo gastar mais do que recebia. O chapéu era de feltro, não de palha. A camisa era de botão, manga comprida apesar do calor. Havia nele aquela compostura de homem que se veste para ser levado a sério, que aprendeu cedo que a aparência é a primeira argumentação. Do lado de fora do carro, parado 2 passos atrás, havia um homem mais jovem. Não olhei mais de uma vez. Não era ameaça visível. Não havia arma aparente. Não havia gesto de intimidação. Era sua presença. O tipo de presença que diz não estou sozinho, sem precisar dizer em voz alta. A senhora é a Laura? Perguntou Tomás quando cheguei perto o suficiente. Sou. Ele olhou à volta do terreiro com aquele jeito de olhar que eu já conhecia do caderninho do Arthur,
olho de quem está a medir. Viu o galinheiro reconstruído, viu o milharal limpo, viu a lona azul no telhado, sinal de obra em andamento. Foi lendo o que mudara com a atenção de quem chega depois para avaliar o trabalho dos outros. Vem conversar, disse, sem cerimônia. Só conversa de gente civilizada. Pode conversar. Ele tirou o chapéu de feltro e ficou a passar a aba entre os dedos, gesto que não era nervosismo, mas o gesto de quem está a construir o que vai dizer enquanto faz um movimento com as mãos para ganhar tempo. Esta terra tem uma situação complicada, começou, inventário não feito, documentação velha, herdeiros espalhados. Não é culpa da senhora, foi assim que chegou. Mas situação complicada da margem para confusão, para disputa, para processos longos que não fazem bem a ninguém. Uma pausa. Eu tenho interesse nesta propriedade há algum tempo. Tenho recursos para regularizar, para investir, para fazer esta terra produzir a sério. Olhou para mim, vim oferecer um acordo razoável. A senhora recebe um valor justo, sai sem processo, sem desgaste, 100 anos à espera de decisão de juiz. Toda a gente ganha. Ouvi tudo sem interromper. Havia uma certa qualidade naquele discurso que eu reconhecia não pela primeira vez, não pela 10ª, mas por todas as vezes que ouvi alguma variação dele ao longo da vida. Era o discurso de quem chama de acordo o que é rendição, de quem chama de razoável, o que é conveniente para um lado só, de quem transforma a fragilidade do outro em argumento para que o outro abdique do que é seu. Era um discurso antigo e bem ensaiado. Eu tinha a certeza de que funcionara muitas vezes antes. Deixei o silêncio durar uns segundos depois de ele terminar. O senhor disse que tem interesse nesta propriedade há algum tempo, disse. Que tipo de interesse? Ele olhou para mim com atenção redobrada, como quem recalibra a conversa. Interesse de investimento nesta nascente. Ele não respondeu. A nascente continua a estar registrada como parte integral desta propriedade na planta verbada em cartório há muito tempo. A documentação que comprova a cadeia possessória está com a minha assessora jurídica, a doutora Vera, da UNG Terra Firme, cujo endereço o senhor provavelmente já sabe, porque o senhor parece ser homem de saber as coisas antes de se mover. Fiz uma pausa curta. O processo de inventário extrajudicial está em andamento com a assinatura dos herdeiros legítimos. A transferência de titularidade para o meu nome deve ser concluída em breve. Tomás parou de passar a aba do chapéu entre os dedos. Não foi raiva que apareceu no rosto dele. Foi algo mais frio do que raiva. Foi o reconhecimento de que a conversa não estava a ir pelo caminho que ele planeara. A senhora está a ser aconselhada a ser difícil, disse. Estou a ser assessorada a conhecer os meus direitos, corrigi. É diferente. Ele olhou para mim por um momento com aquela frieza calculista. Depois olhou para a casa, para o telhado com a lona azul, para o terreiro. Este lugar vai exigir muito mais do que a senhora tem, disse. E era diferente agora. Não era mais conversa de negócio, era outra coisa, mais próxima de observação do que de ameaça. Mas com a ameaça embutida do mesmo modo que uma faca pode estar embutida numa fala sobre culinária. Já exigiu bastante, disse eu, e ainda estou aqui. Ele pôs o chapéu de volta na cabeça, devagar, com aquele gesto que era o fim da audiência que imaginara controlar. Vou deixar o meu contato com a senhora, disse. Pode deixá-lo com a minha assessora jurídica. Ele olhou para mim uma última vez. Não com raiva, porque um homem como ele não gasta raiva com uma mulher que não cedeu, guarda para a próxima jogada, e foi de volta para a caminhoneta. O homem mais jovem já estava do lado do carro à espera. Saíram devagar, a caminhoneta branca a sumir pelo caminho de terra, levantando uma poeira fina que o vento levou para o lado do mato. Fiquei parada no terreiro até o barulho do motor sumir de vez. A minha mãe assistira a tudo pela janela da cozinha, sem sair. Quando entrei, ela estava de pé junto ao fogão, com os braços cruzados e aquela expressão que eu não sabia classificar. Orgulho não era a palavra certa. A avaliação ainda não estava completa. Era algo entre os dois. Tu conhecias o discurso dele, disse. Não era pergunta. Conheço faz tempo. Ela descruzou os braços e voltou para a panela. Ele vai tentar outra coisa, disse. Vai. Mas agora vai ter que tentar com advogado à frente, e advogado custa. Sentei-me no banquinho. O que ele queria era que eu não tivesse advogada, que fosse mulher sozinha com papel velho e sem recurso e sem ninguém. Era o cálculo dele. O cálculo estava errado. Estava.
Ela mexeu a panela em silêncio por um momento. O Eduardo precisa de saber, disse. Vou até a cerca depois do almoço. Ela sentiu. Depois, sem se virar para mim, disse uma coisa que raramente dizia com essas palavras, que preferia demonstrar por ação, por presença. Por trouxa feita antes de eu chegar para buscar, estou orgulhosa de ti. Não respondi, não precisava. Há algumas coisas ditas em voz alta já são completas do jeito que são, e qualquer palavra que eu pusesse em cima iria diminuir em vez de somar. À tarde fui falar com o Eduardo, ele ouviu tudo com o chapéu na mão e o rosto quieto. Quando terminei, ficou a olhar para o próprio pedaço de terra por um longo momento. Ele não vai desistir com uma conversa, disse. Eu sei, mas desistir não é o que precisa acontecer. O que precisa acontecer é a escritura sair no meu nome antes que ele consiga criar obstáculo no processo. Depois que tiver escritura, o argumento dele não tem onde pousar. O Eduardo ficou quieto mais um tempo, então disse, precisas de alguma coisa? Era uma pergunta simples e era também a maior pergunta que alguém podia fazer naquele momento. Não posso ajudar em algo específico, não avisa se precisares. A pergunta aberta, generosa, que diz que o alcance da ajuda é o alcance do que for necessário. Pensei um segundo. Preciso de mais um par de mãos por uns dias. Há uma área ali nos fundos que quero abrir para a horta antes que o fôlego da chuva seque. Sozinha, não dou conta no tempo certo. Ele pôs o chapéu na cabeça. Amanhã cedo estou aqui. Aquela noite, depois de a minha mãe dormir e a casa ficar naquele silêncio que eu aprendera a reconhecer como pertencente a mim. Sentei-me na soleira da porta com o caderninho do Arthur no colo e fiquei um tempo sem abrir, apenas a segurá-lo. Chegar aqui com uma mala e a minha mãe doente e um envelope amarelado e nenhuma certeza de nada, além da necessidade de não cider. Encontrar a terra que parecia morta e estava a dormir. Encontrar um milho torto que insistia em existir sem que ninguém pedisse. Encontrar a letra miúda de um homem que passara por algo parecido décadas antes de mim e deixara registro para que eu, sem saber que eu viria, pudesse encontrar, enfrentar a Tomás no meu próprio terreiro e não recuar um passo. Não era vitória. Ainda sei bem a diferença entre uma batalha e uma guerra, e aprender essa diferença de um jeito que deixou marca. Mas havia algo que era meu agora, de uma forma que não existia quando cheguei. Não há escritura, que ainda estava em processo, não há lavoura que ainda estava a crescer. Era outra coisa, mais interna, mais difícil de nomear. Era a certeza de que eu pertencia aqui, não da forma sentimental que a palavra pertencer às vezes carrega, mas da forma concreta. Eu lavrara essa terra, bebera desta nascente, dormira neste chão, defendera esse documento, plantara nesta terra a semente que brotara. Cuidara da minha mãe dentro destas paredes que se estavam a reconstruir ao mesmo tempo que nós nos reconstruíamos. Abri o caderninho na última página escrita pelo Arthur. Quem vier depois, se vier, que cuide da nascente primeiro. O resto a terra resolve. Ela sempre resolve, se a gente deixa. Peguei no lápis que guardava no avental. Virei para a página em branco logo após a última entrada do Arthur. A primeira página em branco de muitas que tinham ficado à espera todos aqueles anos em que o caderninho dormira dentro da lata de metal na despensa. Escura. Escrevi. Cheguei num tempo difícil. Terra dura, telhado quebrado, milharal que ninguém plantou e que brotou mesmo assim. Trouxe a minha mãe numa mala e um envelope velho e mais nada. Encontrei a nascente, plantei feijão, ele brotou. Vou ficar. Laura. Fechei o caderninho. Lá fora, o cerrado estava quieto com a quietude densa de noite de cerrado. Aquela quietude que não é vazia, que é cheia de vida invisível, a trabalhar no escuro sem parar. A nascente corria nos fundos da mata. O milho balançava levemente no vento, que eu não via, mas sentia chegar. E em algum lugar no quintal, a galinha preta estava sentada sobre mais ovos que botara sem que ninguém pedisse, sem que houvesse garantia de nada. Por pura insistência biológica em continuar, entrei, deitei, fechei os olhos, dormi. Fim.